Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre ansiedade, né, e como lutar contra a ansiedade. A ideia do vídeo é fazer com que você lute com mais força contra alguns problemas, né? A gente já falou sobre pornografia no primeiro vídeo, agora vamos falar sobre ansiedade e no futuro vamos falar sobre solidão. São os 3 pontos aí que eu quero trazer para vocês que estão lutando, né? E esse vídeo é especialmente feito para quem luta contra a ansiedade ou para quem sofre de ansiedade. Vou trazer umas informações importantes, nós vamos conversar sobre cada ponto. Para isso eu fiz uma pesquisa, tá? Eu passei algumas semanas estudando para trazer as informações mais relevantes sobre o assunto e você vai ver o resultado a partir de agora. Antes de falar sobre o assunto, quero convidar você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o material com mais pessoas, tá? Eu vou conversar com vocês agora usando o estudo que eu fiz e depois eu vou falar para vocês como baixar o estudo, imprimir, divulgar, fazer o que quiser com ele, tá bom? Então, é uma ajuda completa, tá? Que eu quero dar para vocês que sofrem com ansiedade, beleza? Bom, vamos passar aqui para o nosso estudo. Tenho aqui a nossa tela, tá? O texto foi escrito por mim mesmo e eu vou falar sobre alguns pontos dele para não ficar muito grande, né? Eu quero trazer informação para você, mas eu não posso ficar aqui muito tempo, senão você não vai conseguir absorver tudo. Depois eu vou mostrar para você como baixar o arquivo e você vai poder ver com mais calma e vai entender melhor o texto, tá bom? Você está vendo aqui embaixo, leitura imersiva, o link está aqui na descrição, você pode fazer o curso lá no Hotmart, tá baratinho para você e assim, vale muito a pena, tá? É um estudo com 4 pontos, muito importante para você ler, interpretar e ensinar. Olha só, eu uso leitura imersiva, tá? Esse texto que a gente vai ver hoje é fruto do leitura imersiva e você também pode fazer, beleza? Bom, tô aqui com um texto, como eu disse, é um texto com 5 pontos, né? Não são 5 capítulos, porque são pequenos, mas são 5 pontos importantes a respeito da ansiedade. E a primeira questão importante é definir o que é ansiedade. Bom, muita gente acha que ansiedade trata-se daquele sentimento temporário de pressa, né? De que alguma coisa está demorando, ou de que nós estamos demorando a fazer alguma coisa. Isso também é ansiedade, mas eu não vou falar sobre esse tipo de ansiedade. Eu vou falar sobre o problema mesmo, chega quase a ser uma doença a ansiedade. É sobre isso que eu vou conversar com vocês. Então não estou falando sobre o sentimento de querer que as coisas aconteçam mais rápido, não. Estou falando sobre o problema que martiriza muitas pessoas que passam por ele, tá? Que é a ansiedade. O do autor Gary Collins, que ele é escritor do livro Aconselhamento Cristão do século XXI, tá? Da editora Vida Nova, é o livro que eu consultei. Ele diz o seguinte: a ansiedade é uma sensação interna de apreensão, olha só os termos, apreensão, insegurança, preocupação, inquietação ou temor que é acompanhado de elevada excitação física. Já sentiu isso? Já passou por isso? Pois é, isso é ansiedade, tá bom? Em período de ansiedade, o corpo fica em estado de alerta, pronto para fugir ou lutar. O coração bate mais depressa, a pressão sanguínea e a tensão muscular se elevam, ocorrem trocas químicas e intercâmbio de sinais neurológicos e às vezes ocorre aumento da transpiração. A pessoa pode se sentir fraca, por exemplo, nervosa ou incapaz de relaxar. Tá vendo que ansiedade não é só um sentimento temporário, né? Ela pode ficar pior, né? E é sobre isso que a gente vai conversar. Então não julgue o vídeo como um vídeo que vai tratar sobre a sua vontade de que alguma coisa aconteça depressa, tá? Estamos falando sobre o problema ansiedade. Se você não sabia que isso se torna um problema, agora você sabe. Vai poder julgar com mais calma aquelas pessoas que sofrem com ansiedade. Quem sofre com ansiedade é muito julgado errado, né? Há um preconceito e a gente vai resolver isso agora, tá bom? É importante lembrar que a ansiedade não é como uma dor de cabeça ou como um pecado que você escolhe largar no outro dia. Assim como o problema da pornografia, que nós falamos no vídeo passado, a ansiedade é um pecado que pode se tornar uma doença.
Então, assim como a gente falou lá, a ansiedade também acontece, tá? Então, você pode passar por um período de ansiedade que foge do normal. E isso vira uma doença, tá? Que precisa ser tratada e às vezes até com médicos, né? Então, se você vai ver o vídeo, e se é mais um vídeo sobre ansiedade e ele não te ajuda, procure um profissional, porque ele vai te ajudar melhor. Talvez você tenha que tomar remédio para isso, por exemplo, né? Tomara que não, mas há muitos casos que sim. Então, isto é ansiedade. Cuidado quando você for falar sobre um ansioso e não ofender ele sem querer, tá bom? Agora, quem pode sofrer com ansiedade? Imagine que há dois tipos de ansiedade, né? Uma ansiedade você sente o tempo todo. Você compra alguma coisa na internet, você compra um livro, né? Ou vai ter um culto especial na sua igreja, ou você vai fazer uma viagem, você fica ansioso até essa data, né? Isso é uma ansiedade comum que todo mundo tem. Agora imagine que você passa por um problema muito grande, isso gera uma carga de estresse muito grande em você. Como no exemplo que eu citei, né? Ó, imagine agora um parente muito próximo, um pai ou a mãe. Imagine que ele prometa te visitar no Natal. Estamos agora em abril. Ele promete te visitar no Natal. Agora alguma coisa acontece entre o dia da promessa e o Natal e eles infelizmente faleçam nesse período. Olha só, temos um problema agora que vai gerar um monte de problemas, né? Além da tristeza que isso gera, além do desânimo, né? A gente fica desanimado, além do sofrimento, né, pela perda da família, isso pode gerar em você uma carga muito grande de ansiedade, tá? E isto é ansiedade também. Você fica inquieto, por exemplo, você imagina ouvir a voz deles, às vezes você até sonha com eles, com pessoas falecidas. Isso é aquela dor que fica no seu corpo e que gera essa carga de excitação, essa ansiedade forte, sabe? Isso é um problema sério que precisa ser cuidado, tá? Então, a ansiedade normal, ela acontece com todo mundo, né? Uma hora ou outra você fica ansioso e depois isso passa. A ansiedade, que é uma doença, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Depende de muitas situações, né? Mas todo mundo pode se tornar ansioso nesse sentido. Então não existe aquele negócio, eu sou crente e eu não fico ansioso, ou eu sou pastor e não fico ansioso. Mentira, balela, todos nós somos humanos. Todos estamos aqui sofrendo e podemos ficar ansiosos também. Assim como podemos pegar um câncer ou ter um câncer e morrer, né, podemos ser atropelados e tudo mais, também podemos sofrer de ansiedade. Não é pegar ansiedade, porque a ansiedade não é uma doença contagiosa, mas só podemos sofrer de ansiedade. Todos nós, então, podemos, infelizmente, sofrer com ela, tá? Agora, isso é um detalhe importante, porque esse ponto acontece em quase todos os outros pontos que nós vamos tratar. Esse é uma característica da maioria das doenças que eu vou trazer para vocês aqui, que são doenças psicológicas. Tudo acontece no nosso cérebro. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade nos prende mentalmente em um tipo de pensamento ou numa esperança que não corresponde com a realidade. O ansioso ou a ansiosa, ela está presa em um pensamento, tá? Nós começamos a pensar em coisas, calcular possíveis resultados ou até sonhar com o que pode acontecer. Isso faz com que o seu cérebro dedique 100% da sua capacidade a algo que talvez não acontecerá. Então, imagina aquela pessoa que quando pensa em ganhar na Mega Sena fica eufórico. Ele não consegue pensar em outra coisa durante um tempo. Olha, isso é ansiedade, sabe? Ele começa a planejar, sonhar com as coisas, né? Então, este é o estado que pode ocorrer com algumas pessoas por muito tempo, que leva elas a sofrer. Agora, onde está o problema? Está na mente da pessoa, no cérebro. Ela ainda está pensando sobre isso. Ela não consegue mudar o pensamento dela, ela tem dificuldade de fazer isso. Então, às vezes, a gente sabe, né, e você sabe que a preocupação é absurda, mas ainda assim sofre só de pensar nela. Hoje o meu filho, né, a gente falou, meu filho ele sofre de ansiedade também, né? Ele tem Asperger e também é ansioso, né? Aí nós falamos com ele, minha esposa raspou meu cabelo, e a gente falou com ele que ia raspar o cabelo dele também. Aí eu olhei pra ele e sorri,
E na mente dele, ele viu eu fazendo isso, sabe? Ele imaginou tudo. E aí ele deu um grito de terror, né? De medo de ficar careca. Eu falei, eu raspar a sua cabeça toda. Aí ele deu um grito, né? E isso acontece na mente dele, sabe? Eu nem peguei na máquina, eu nem fiz nada, mas ele já imaginou isso tudo acontecendo. Olha, isso pode criar uma situação de terror em alguém. Será que a ansiedade, isso é um outro ponto importante, né? Será que a ansiedade pode ser provocada por outras pessoas ou por demônios? Bom, como eu contei no meu exemplo, pode ser causada por pessoas, sim, né? Eu posso fazer com que você se torne ansioso por alguma coisa. E a mídia faz isso o tempo todo, o marketing faz isso o tempo todo. Ah, vão lançar uma Bíblia de estudo, aí fica lá 6 meses, né? Antes de lançar, já começa a falar. Isso cria uma carga de ansiedade enorme em algumas pessoas. E quando eles lançam pelo dobro do preço. E aí você compra feliz da vida. Aí passa um mês, ela cai. Aí depois passa 2 meses, ela cai mais ainda. E ela chega no preço normal. Olha só, a ansiedade sendo provocada em você para ganhar dinheiro com você. Mas é preciso entender que você também é culpado. Tudo que você precisa para ser ansioso já está em você. Então você não pode culpar o marketing ou as pessoas por isso. Os demônios podem provocar ansiedade em você? Bom, os demônios não fazem isso por si só, mas eles podem usar alguém para fazer isso em você. Mas você não pode culpar o demônio pelos seus problemas, né? Afinal de contas, foi você que deu ouvidos, foi você que caiu e você quis fazer tudo isso e quis chegar nesse ponto. Então é importante ter isso em mente. As doenças não são provocadas por demônios, tá? O ser humano, ele sofre com doenças. Então você não pode achar que os seus problemas são culpa de outras pessoas e culpa do demônio e achar que isso vai te fazer ser inocente. Não. Todos nós sofremos, tá? Será que a ansiedade... Ah, tá, isso que eu já falei, né? Agora, e os efeitos da ansiedade no corpo? Isso é um ponto que vai demorar um pouco mais, né, no e-book, mas aqui a gente vai tentar falar rapidinho. Vou sintetizar tudo para você para ficar mais fácil de entender. Há efeitos positivos e há efeitos negativos da ansiedade. É óbvio, ela precisa ser tratada por causa dos efeitos negativos, né? Os efeitos negativos da ansiedade são muito tristes, são muito ruins, né? Tanto que você está aqui porque provavelmente você não aguenta mais sofrer com ansiedade. Mas há efeitos positivos também da ansiedade. É óbvio que não é por causa dos efeitos positivos que você não vai cuidar, mas a gente tem que olhar os dois lados, né? Então, ansiedade, depressão, solidão, tudo isso tem efeitos negativos no seu corpo. Porém, há algumas coisas que podem ser aproveitadas enquanto você luta contra isso, tá? A gente precisa aprender a enxergar a luz no fim do túnel, sabe? Quando tudo tá ruim, você precisa aprender a enxergar alguma coisa boa nisso tudo. E eu vou fazer isso nos próximos pontos também. Primeiro, efeito positivo. A pessoa ansiosa consegue fazer mais cálculos e planejar com muito mais detalhes o futuro. Ser cuidadoso é importante para não nos arrependermos no futuro, né? E alguém que sofre de ansiedade tem a incrível capacidade de pensar em todos os possíveis resultados. O problema é que a gente geralmente falta o autocontrole, né? Isso faz com que as pessoas pensem só no aspecto negativo, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui no e-book de alguém que vai viajar para o Japão, né? Então, imagina que você vai viajar para o Japão. Antes de você comprar passagem, você já imaginou que o avião pode cair, né? Que ele pode ir para o lugar errado, ou que você pode não ser aceito no Japão. Olha só. Isso tudo vem na mente de alguém que sofre com ansiedade. Ele está tentando se resguardar dos possíveis problemas que acontecem, né? Só que isso não acontece todo dia. Esses problemas não acontecem sempre. E é possível usar essa característica ruim de forma positiva. Por exemplo, se você pode se perder dentro do aeroporto, se você nem comprou passagem, mas está com medo de se perder dentro do aeroporto, você pode pesquisar como não se perder no aeroporto. Você pode planejar a sua entrada e a sua saída, né? A sua chegada e a sua volta. E você, mais do que muita gente, vai ter uma capacidade enorme de fazer esse planejamento, né? A ponto de que alguns ansiosos fazem ponto A, ponto B, ponto C, né? Para não dar errado. Isso
é um aspecto da ansiedade que pode ser positivo se você tiver autocontrole. E aí que entra a importância do autocontrole. Eu falei sobre isso no último vídeo, sobre pornografia, e vou falar de novo. Se você tiver autocontrole, ou se você trabalhar o seu autocontrole, você vai extrair coisas boas também de situações ruins. Tá? Então é importante você não perder a cabeça quando vai planejar. Agora, isso é um efeito positivo no seu corpo, né? Você consegue imaginar, meu Deus, o que eu vou fazer se eu chegar no Japão e o meu inglês não for bom o suficiente, eles não conseguirem me entender o que eu estou falando. Você vai ter que pesquisar, você tem que resolver isso antes de comprar passagem. Mas você vai resolver e vai comprar passagem. Isso não vai impedir você de fazer, sabe? Você tem que trabalhar isso. Olha, isso gerou uma carga de pensamentos negativos que eu preciso resolver. Entende? Você se torna meio que um processador. A informação vem para você, você resolve e ela é liberada de volta, tá? Esse é um aspecto positivo daqueles que sofrem com ansiedade, né? Agora o aspecto negativo. Eu trouxe 3 aspectos negativos aqui para a gente conversar. Primeiro aspecto negativo, reações físicas. A ansiedade pode provocar resultados dolorosos, como úlceras, né, úlceras, machucados mesmo. Conheci um rapaz que sofreu de ansiedade e que sempre que estava numa crise, este braço dele dava um monte de casca, né, descascava o braço dele como se fosse caspa de cabelo, sabe? Mas era porque de tanto ele coçar. Ele coçava e descascava. E uma vez eu fui perguntar a ele, por que você tem isso? Ele falou, rapaz, eu sou ansioso. E isso gera isso em mim. Então a ansiedade pode provocar úlceras, tá? Dor de cabeça, irritações na pele, dores nas costas. E você acha que é um problema físico, na verdade é uma preocupação que está na sua mente, além de problemas físicos que podem causar falta de ar, por exemplo, problema de sono, né? Perder o sono. Quando eu tenho uma boa ideia, eu perco o meu sono. Mas eu já aprendi a trabalhar isso, então eu tenho um autocontrole para isso, mas eu perco o sono às vezes, né? Então problema de sono, fadiga intensa, perda de apetite também, ou até mesmo, isso aqui que eu ressaltei do texto do Gary, desejo frequente de urinar durante o período de ansiedade. Isso é uma curiosidade, né? Então, muita gente não sabe, mas a ansiedade pode gerar isso. Isso aconteceu comigo, inclusive, né? E quando eu percebi isso, eu fiquei com medo. Por exemplo, como é que eu vou arrumar emprego? Como é que eu vou... eu ficava preocupado até com o que eu faço hoje, né? Como é que eu vou trabalhar numa loja? Porque se eu vou atender um cliente, eu fico com vontade de ir no banheiro, eu vou ter que sair, eu vou ter que deixar ele lá e vou me mandar embora, né? Essa era a minha preocupação na época. E realmente, né, hoje eu trabalho com atendimento ao cliente, mas eu consegui superar. Isso é uma reação física da ansiedade, né? Que loucura, né? Como é que pode? Mas acontece, cara. Acontece. Então, já entenda que isso é algo comum e você precisa entender isso para trabalhar cada ponto. É dor de cabeça? É dor nas costas? Uma massagem pode resolver. Mas conversar sobre o problema também. Entende? Conversar sobre a preocupação, ler a Bíblia, fazer oração, meditar sobre isso tudo alivia a carga, né? Mas isso são reações físicas. Ó. Durante a pandemia, por exemplo, de Covid-19, eu cheguei a sentir todos os sintomas mais graves da doença. Eu sentia falta de ar, cheguei a sentir falta de ar, né? Eu senti que eu tava tremendo, enfim. Foi nesse período que eu tomei a decisão de não assistir todos os jornais sobre Covid, porque eu tava ficando um escravo do Covid, sabe? Principalmente aquela TV, né, de esquerda, parece que ela sugou a alma de quem tava com medo. E ela ganhou muito dinheiro com isso, né, com marketing, propaganda. Então eu parei de assistir todos os canais sobre Covid e assisti um canal só. E aí essa carga passou, sabe? Eu me senti menos doente, digamos assim. E isso pode acontecer com muito mais pessoas do que parece, tá bom? O medo de adoecer e morrer faz com que a gente comece a esquecer que a vida e a morte, na verdade, está na mão de Deus. Você parou para perceber isso? Só morre
quem Deus quer que morra, né? E você começa a questionar isso, será que eu vou morrer hoje? Né? Você fica com medo de morrer e esquece que é Deus que está no controle. Isso é um problema sério para quem tem ansiedade. Nós precisamos crer em Deus, sabe? Acreditar que Ele tem o controle de todas as coisas. E é claro, isso não vai fazer com que você viva de qualquer jeito, mas vai fazer com que você viva melhor, tenha mais certeza de que as coisas estão sob controle. Mesmo que não seja o seu, as coisas estão sob controle. Deus se torna o nosso porto seguro nesses casos, entende? Então, reações físicas para quem sofre de ansiedade, infelizmente, acontece e é preciso tratar. Lá no final eu vou falar como cuidar de cada um desses pontos aqui. Reações psicológicas. A ansiedade pode te sabotar. Isso é comum, né? A gente falou sobre isso em pornografia. Pornografia também sabota a mente da pessoa. A ansiedade pode sabotar o seu cérebro. E isso é óbvio, porque você passa a pensar 100% no problema e reduz a sua produtividade, você reduz a sua imaginação saudável, positiva, digamos assim. Então, imagina que você vai ter que escrever esse texto pensando em alguma coisa ruim. E aí você não consegue parar de pensar na coisa ruim, como você vai escrever o texto. Então, isto é um sintoma da ansiedade, tá? Você não produz tanto, você não consegue ter tantas ideias, você pode estar ansioso por alguma coisa. Então é preciso tomar cuidado, ficar esperto também com isso, beleza? Algumas vezes, isso aqui é importante, isso aqui não estava no livro, mas é uma percepção que eu tenho a longo prazo, né? Algumas vezes a ansiedade faz com que as pessoas se tornem arrogantes e intolerantes por um período de tempo. Então aquela pessoa que de repente mudou de humor, ela estava bem até ontem e hoje ela está extremamente ignorante, ela está intolerante, ela não consegue, né, bater de frente com ninguém, que ela já explode. Então essa pessoa talvez não seja irritante por natureza, sabe? Talvez ela não seja ruim ou mal, talvez ela esteja passando por um problema. E aí é que entra o amor ao próximo do cristão, né? O cristão precisa ter essa sensibilidade de perceber que alguém está sofrendo. Não é que alguém está nervoso, é que alguém está sofrendo, né? E você vai tratar essa pessoa do jeito certo, ao invés de atacar ela, porque quanto mais você ataca, mais ela sofre. Então não resolve o problema. E é importante para quem sofre com ansiedade, é importante avisar as pessoas, né? Você vai trabalhar, está extremamente ansioso, está te machucando, olha, avisa as pessoas, eu estou ansioso, né? Hoje estou sofrendo, então se eu fizer alguma coisa errada, me perdoe, né? Me ajude e me perdoe de preferência. Isso vai ajudar as pessoas a entender você e te ajudar melhor, tá? Então não adianta ficar com medo de falar que está ansioso e depois sair atacando todo mundo, né? Você precisa avisar as pessoas para que elas cuidem de você. Quando a ansiedade sabotar a sua imaginação ou a produção, tente lembrar que ela é um estado mental que precisa ser controlada e você está no controle. E acima de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Então, é importante que você entenda que você é ansioso e que isso vai prejudicar a sua imaginação, o seu convívio. Entendeu isso? Quando isso estiver acontecendo, lute contra você mesmo, sabe? Olha, eu não estou com paciência nenhuma para ouvir o Devaí hoje, né? Mas eu não estou com paciência para ouvir ele porque eu estou ansioso por alguma coisa. Olha, temos um problema, agora precisamos de uma solução. Por que você está ansioso assim? Vamos conversar sobre isso? Será que isso bate com a realidade? Se não bater, por que você está pensando, né? Se esforça para sair desse quadro, sabe? Você precisa se esforçar. Como eu disse para o meu filho esses dias, nós nascemos no nível hard. A gente não tem opção. A gente tem que lutar. E a nossa vida não vai ser tão fácil assim e nós vamos ser fortes para enfrentar tudo isso. Não é uma opção, nós temos que lutar, tá bom? E importante, quanto mais você luta, mais forte você fica. Então não tem outra opção mesmo, né? Então, olha, reações psicológicas podem acontecer daqueles que são ansiosos. Reações espirituais. A ansiedade também pode afastar as pessoas de Deus, justamente quando elas mais precisam de Deus.
Quando estão cheias de preocupações e desesperadas com as pressões, até mesmo as pessoas religiosas encontram pouco tempo para orar, sentem menos vontade de ler a Bíblia ou têm dificuldade de entendê-la, não têm tanto interesse nos cultos também, ou ficam amargas porque acham que Deus está silencioso diante do sofrimento, né? E até sentem raiva de Deus, né? É interessante que o crente, quando ele está passando por um problema, ele tende a abandonar Deus, né? Isso é culpa da teologia brasileira, tá bom? A teologia primitiva, a teologia dos apóstolos, a teologia do primeiro século, segundo século, ela tinha uma outra característica. Quando você estava sofrendo por Jesus. Isso acontecia muito no primeiro e segundo século. Mas essa teologia positivista que encarnou no Brasil, em igrejas neopentecostais, igrejas liberais, tradicionais, essa teologia nos deixou mal treinados para enfrentar o sofrimento. Então, quando a gente está passando por um problema, a gente não quer nem saber se vai sofrer por Jesus, a gente não quer sofrer, né? Isso é comum. E aí a gente acaba entrando num problema com ansiedade e acaba afastando-se de Deus. Mas a gente precisa pensar o seguinte: por que é que estamos sofrendo? Por que nós estamos sofrendo com ansiedade, por exemplo, né? Se Deus nos salvou, por que estamos sofrendo com ansiedade? E por que isso é uma luta nossa que precisa ser vencida? Bom, existem duas respostas para isso, né? Eu trouxe aqui no texto, mas eu vou simplificar para você. A primeira resposta é que talvez Deus esteja te castigando mesmo, porque você se afastou dele, né? Deus nos cobra, sabe? Essa é a maneira com que ele faz com que a gente continue com ele. Ele vai nos cobrando isso. Então ele permite coisas ruins acontecerem para que você volte para ele, sabe? E quando ele faz isso, funciona, nós voltamos para Deus. Então, se você está passando por um problema ruim, isso está gerando uma carga muito grande de ansiedade em você, saiba que o problema talvez esteja entre você e Deus, e não entre você e o problema, né, aparente. E você precisa tomar conta disso, você precisa voltar, pensar em Deus, faça uma oração, leia a Bíblia, se entrega a Ele, né, para que talvez Ele te ajude também. Ele vai ajudar, ele ajuda quem procura. Deus não abandona ninguém, né? Deus não abandona ninguém. Então, é uma questão, às vezes, de pecado, entende? Você está em pecado, você não está ouvindo Deus, Ele está falando constantemente com você. Você está abandonando Deus, aí Ele permite coisas ruins acontecer com você. Uma dessas coisas ruins é a ansiedade, você fica totalmente tomado de uma preocupação. Quando você volta para Deus, o seu pensamento, quando você volta a sua confiança para Deus, você se sente melhor. Tá bom? É claro, isso é uma regra, então eu posso fazer isso do nada. Não, você tem que fazer isso de coração, né? Deus não é uma máquina, Ele sabe quem é você, Ele conhece você. Então, se você não fizer do jeito certo, talvez seja até pior, né? Mas é isso que vai acontecer, que pode estar acontecendo. Então, não se afaste de Deus quando estiver ansioso, tá bom? Talvez o seu problema não seja o pecado, mas as circunstâncias da vida fez você perder a esperança e a fé em Deus. Isso pode acontecer. E como eu disse no início, isso é fruto de uma má teologia instaurada no Brasil. A teologia que ensina que você vai ter poder, que você vai ter vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Essa é a teologia ruim, sabe? É a teologia que não vem da Bíblia. A teologia verdadeira é a teologia que ensina que mesmo que você sofrer, mesmo que você sofra, Deus não te abandona. Nós vamos sofrer, vamos enfrentar situações constrangedoras, problemáticas, mas Deus está lá. Deus está nos enxergando, Ele está nos ouvindo até. Só que às vezes a gente precisa passar. Entende? Às vezes a gente precisa passar pelo vale da sombra da morte para entender que Deus é que nos guia para fora dele. E quando você entende isso, você passa com muito mais poder pela ansiedade. Você tem mais força para lutar contra os sintomas que nós vimos aqui. Tá? Olha que interessante, né? Às vezes o problema justamente vem para que você seja mais forte, porque senão você continuará fraco, parado, estacionado. Então é preciso ser menos criança e mais adulto em relação às coisas que acontecem. Bom, vamos então pegar aqui agora
três problemas que podem causar ansiedade, né? Quem sofre de ansiedade passou por alguns desses problemas aqui, não soube lidar com isso. E provavelmente todos nós vamos passar por isso um dia. Então é importante você prestar atenção daqui para frente. Você percebeu que enquanto eu falei dos aspectos aqui, né, das reações, eu também trouxe algumas soluções. Eu vou fazer o mesmo aqui em relação aos problemas que causam ansiedade, tá? Eu queria falar sobre mais problemas, mas o problema é que o vídeo vai ficar muito grande, então eu preciso ser um pouco mais direto no vídeo e você vai poder ver isso num e-book, tá? Eu vou falar como baixa depois. Antes disso, ó, leitura imersiva, tá? Eu preciso lembrar, leitura imersiva, o link tá na descrição. Vamos pensar aqui em três problemas principais que causam ansiedade, beleza? Primeiro problema, situações de grande ameaça. O que é uma situação de grande ameaça? O psicólogo Rollo May, acho que isso que está escrito lá no livro mesmo, Rollo May, tanto faz, né? Ele concluiu que a ansiedade é sempre desencadeada por uma ameaça a alguma coisa que o indivíduo considera importante. Isso é extraído do mesmo livro que eu estudei para falar com vocês. Bom, é muito difícil definir o que é importante para todo mundo, porque todos nós temos importâncias diferentes, mas algumas delas são parecidas, né? Por exemplo, uma separação repentina pode gerar ansiedade, uma carga alta de ansiedade em alguém. Crianças, por exemplo, podem sofrer com a separação dos pais e podem descobrir isso anos depois, tá? Então, se você se separou da sua esposa ou do seu marido e existe uma criança nisso, você já pode prestar atenção nela, porque talvez ela vá se tornar um adulto ansioso, né? E você pode trabalhar isso desde agora nele. Ou talvez a sua ansiedade seja por causa de uma separação repentina, pai, mãe, marido, mulher, filhos que viajam, né, e não falam mais, ou o contrário, pais que vão embora. Enfim, tudo isso pode gerar ansiedade. Isso é uma grande ameaça pra gente, né? A gente que é filho depende totalmente do pai, né, e da mãe. E de repente a gente perde esse porto, né? Esse porto seguro. Ainda que tenha brigas, ainda que seja problemático, é um porto seguro. E essa separação pode ser problemática, né? Imagina, o pai que era apegado ao filho, de repente o filho se casa e vai morar longe, ou a mãe, enfim. Isso pode gerar uma carga muito grande de ansiedade. Você precisa ter noção se a sua ansiedade veio por isso ou não, tá? A briga pelos valores, né, morais e éticos, ainda mais no nosso tempo, né? A gente tem centenas de pontos da cosmovisão sendo derrubados, né? Nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia, na verdade da Bíblia, as pessoas querem derrubar tudo isso, e isso pode afetar muito a nossa crença, a nossa fé, e a gente fica preocupado com o que vai acontecer no futuro. No futuro, será que eu vou para a igreja? Eu vou poder ir para a igreja? Eu não vou poder adorar a Deus, né? A igreja vai estar liberal demais e eu não vou poder falar a verdade. Tudo isso gera ansiedade, e eu até ressalto aqui que se você sofre de ansiedade por causa de valores morais e éticos, você precisa diminuir o seu uso das redes sociais, porque as redes sociais não demonstram exatamente a realidade, então elas exageram. Então, às vezes, uma igreja se tornou liberal e o irmãozinho lá da igreja comunicou isso como se todas as igrejas tivessem se tornado liberal, né? Um pastor foi pego roubando dinheiro, né? Aí parece que todos são. Isso acontece nas redes sociais. Na vida real não é assim. Na vida real não é exatamente desse jeito. Então você precisa às vezes se desligar da rede social se você tem problema com isso, tá bom? O ansioso parece pensar sempre no fator negativo também e excluir, por exemplo, a soberania de Deus dos últimos eventos da Terra. Parece que Deus perdeu o controle, né? Meu Deus, Deus perdeu o controle e a igreja está virando isso aí e ninguém vai fazer nada. Calma, calma. Porque como Paulo escreveu lá em Romanos 8, olha que texto aqui que ajuda quem está sofrendo de ansiedade por causa de valores éticos, morais e tudo mais. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, Paulo falando sobre os problemas que ele estava vivenciando. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação?
a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou perigo, a espada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só como Paulo acaba com a ansiedade. Você não precisa morrer de preocupação porque uma igreja se tornou liberal, porque Deus ainda está no controle, entende? E não é por causa disso que você vai perder a sua salvação. Não é por causa disso que você vai ser morto e vai ser, ou vai ser obrigado a deixar o cristianismo. Não, não, relaxa um pouco. Deus está no controle de tudo, tá? Mas essa briga pelos valores morais e éticos pode tirar a paz de quem é ansioso. Então, fuja disso. Eu tenho aqui no YouTube comentários que só de ler eu fico estressado. Imagina se eu for tentar responder, eu acho que eu tenho um ataque. Né? Tem comentários de falsos crentes que são horríveis, ridículos, né? Eu fico estressado só de imaginar. Então o que eu faço? Eu simplesmente não respondo. Eu bloqueio, eu excluo do canal, sabe? É uma pessoa que tem problema e que quer trazer problema pra mim, né? Ele quer me ferir, ele vem no canal só pra me magoar. O que eu faço? Excluo ele, eu não estou excluindo ele da minha vida, estou excluindo ele do canal. É uma pessoa que não está apto a participar de uma rede social, ele precisa ser castigado por isso para aprender. Então, às vezes, você precisa relaxar, não se preocupar com o que está acontecendo para que você fique bem, tá? Estamos falando de alguém que está sofrendo por isso, tá bom? Problemas com autoestima também pode gerar um quadro maior de ansiedade. E isto é bem comum hoje em dia, né? Vamos falar sobre autoestima? A rede social, os filmes, os coaches da vida causam um grande impacto negativo nas pessoas. Você abre o seu Instagram, né, e vai no Reels e aparece uma mulher que é 1 milhão de vezes mais bonita do que a sua esposa. Né? E 1 milhão de vezes mais bonita que você, se é mulher, né? E aí você imagina, caracas, todas as mulheres são assim, menos eu, ou menos a minha esposa, sei lá. Isto é um fator negativo da rede social. Às vezes a pessoa que está ali, ela está sofrendo do mesmo jeito, né? Ou ela sofre por coisas mais banais ainda. E você acaba ficando mal, isso afeta a sua autoestima, e você para de produzir, você fica ansioso e para de glorificar a Deus por causa disso. Então é importante lembrar que a autoestima não pode depender de fatores externos. Ela precisa depender de um fator interno, que eu coloco aqui como a própria fé. Se a sua autoestima for condicionada à beleza do mundo, você vai virar um escravo do mundo, né? Pensa, por exemplo, no que essas pessoas fazem nas redes sociais. Elas são usadas por outras pessoas. Né? Uma menina bonita, um rapaz bonito, ela não passa de um objeto para o mundo. Um objeto de prazer para o mundo. Olha, antigamente, quando as pessoas tinham noção, quando elas pensavam com o cérebro, elas viam isso como algo negativo. Por que era visto como algo negativo? Porque realmente é negativo. Porque realmente causa transtornos. Entende? Por isso que era visto como algo negativo. Hoje as pessoas estão perdendo a razão, perdendo a noção das coisas e vivendo desse jeito. Isso pode afetar a autoestima de alguém, sabe? Isso pode fazer você se sentir inferior. Às vezes, por exemplo, eu sou youtuber, né? Muitos de vocês também são. Às vezes um youtuber fala muito melhor do que vocês e debateu sobre algo que vocês concordam e destruiu o pensamento de vocês. Cara, isso não significa nada, né? Porque alguém fala melhor do que você, não significa que ele tenha que ser maior do que você. Afinal de contas, todos somos iguais. O que fala mal e o que fala bem é tão humano um como o outro. Não tem diferença nenhuma. Então você não pode deixar que esses problemas afetem a sua autoestima. Mas você só vai fazer isso se você fixar a sua autoestima em algo que é maior do que isso, né? Em Deus, nesse caso. A minha autoestima, por exemplo, não está naquilo que eu faço, não naquilo que eu falo. Ontem mesmo, no meu devocional, eu falei sobre... Eu falei não, né? Eu li sobre Romanos 8, né? Eu usei o texto aqui, já tem tempo, mas no meu devocional tem Romanos 8 também. E cara, a minha autoestima não está condicionada ao que eu faço, porque eu não consigo acertar
entende? Eu erro mais do que acerto. Então eu não posso condicionar minha autoestima no que eu faço. Em que eu condiciono a minha autoestima? Em Deus, em Cristo que nos amou, em Cristo que nos perdoou, que nos comprou. Somos salvos porque cremos em Jesus. É isto que deve motivar você. Se você deixar as pessoas destruírem a sua autoestima, a sua ansiedade vai evoluir para uma depressão, tá? Você tem que tomar cuidado com isso aí. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Isso aqui é interessante, ó. Em qualquer um dos casos, nós precisamos lembrar que no mundo não existe estabilidade verdadeira. Passamos por problemas e nos sentimos ameaçados. Temos oportunidade de exercer, quando passamos, temos a oportunidade de exercer a nossa fé em Deus e meditar sobre quais passos dar a fim de vencer qualquer tipo de problema que poderá vir no futuro. Beleza? E isso é uma das coisas que pode gerar depressão. Depressão pode gerar ansiedade, situações de grande ameaça, tá? É sim muito parecido com a depressão e às vezes a ansiedade está atrelada à depressão também, tá? Mas a gente vai falar sobre depressão em outro vídeo exatamente. Medo. Eu creio que o medo vem sempre acompanhado de alguma ameaça. É ele que desperta o nosso corpo para uma ação rápida e às vezes impensada. O medo faz parte do crescimento humano, mas se não soubermos controlá-lo, pode nos encerrar numa vida de ansiedade terrível. Algumas vezes os medos, se avolumam na mente e criam uma extrema ansiedade, mesmo na ausência de qualquer perigo real. Precisamos treinar a nossa mente para ser realista diante do medo e cautelosa em relação à recepção de notícias ruins. Presta atenção, o medo pode te deixar ansioso se você não controlar o seu medo. E como é que se controla o medo? Comparando o seu medo com a realidade. Você tem medo de pegar Covid-19, ok? Todo mundo tem, Ou você tem medo de morrer, então você não vai mais sair na rua por causa disso. Não, você está errado. Porque as pessoas estão na rua. Não vou mais sair da rua de jeito nenhum, porque eu tenho medo de ficar doente. Por que você não fez a mesma coisa quando as pessoas morriam em acidente? O acidente também está acontecendo, Pessoas morrem em acidente todo o tempo. Mas você não pode deixar que o medo paralise você. Olha, esses dias eu até escrevi aqui. Não lembro se foi aqui que eu coloquei, não foi aqui que eu coloquei. Foi no final ali. Mas esses dias eu eu tive a grande ideia de pesquisar no Google sobre acidentes com ventiladores, Porque a gente usa ventilador em casa. E o meu resultado foi o pior possível. Eu não deveria ter feito aquela pesquisa. Eu descobri que ventiladores explodem por aí. Pegam fogo em fábricas, em casas, E o infeliz ainda fez o favor de escrever que isso acontece muito. Cara, eu não dormi. No dia, eu não dormi. Os meus filhos ficaram sem ventilador por causa da minha preocupação, do meu medo, Olha só, o medo pode desencadear um problema com a ansiedade. Ele pode fazer com que você fique ansioso demais, E aí eu comecei a pensar, cara, eu uso ventilador há 10 anos, Isso nunca aconteceu em casa. Por que vai acontecer agora, Eu saio na rua e não sou atropelado. Eu poderia ser atropelado também, Um acidente. Tem gente que morre porque um avião caiu em cima dele. E olha só, então acidentes acontecem. O medo pode te paralisar. Você precisa tomar cuidado com isso para não sofrer. Agora, não abandone o medo. Obviamente que o medo faz parte da nossa criação. Nós crescemos por causa do medo também. Tivemos medo de ficar no escuro? Alguém criou a lâmpada. Tivemos medo de ficar com frio? Alguém criou o aquecedor. Tudo isso faz parte, mas nós não podemos ser dominados. O medo tem que fazer você criar novas alternativas para vencer o perigo, entende? Então tome cuidado com o medo. Eu conheci uma pessoa, eu até escrevi isso aqui, que tinha problema de sair de casa. Ele não podia sair na rua, ele tinha medo de sair na rua. Eu não podia acompanhar esse caso desde o início, então não sei como ele ficou. Mas ele tinha medo de ir na varanda de casa. Ele nem conversou muito comigo, eu queria ter ajudado a resolver o problema. Mas olha só,
como o medo fez, né? O que o medo fez. Essa pessoa vivia trancada dentro de casa, ela não estudava, ela não trabalhava, já era um pré-adolescente, já era adolescente e infelizmente sofria por causa do medo. Então, o medo gera essa carga de ansiedade e é isso que vai paralisar você, se você não tomar cuidado, tá? Outro problema aqui, esse último problema esconde duas faces e é muito curioso isso aqui, porque muita gente sofre de um dos lados desse aqui, né? Necessidades não satisfeitas podem gerar ansiedade. Olha que louco, né? Como assim, Devair? Como assim? Todo mundo tem necessidades particulares e especiais, né? Qual é a sua necessidade? Ou quais são as suas necessidades? Eu não consigo falar com exatidão quais são as suas necessidades, mas o Gary Collins listou algumas necessidades que são meio que padrão, entende? Só que tem um detalhe, você pode sofrer por não ter satisfeito algumas necessidades, ou você pode sofrer por ter satisfeito todas as necessidades. Eu já cheguei num ponto onde nós estávamos bem aqui em casa e eu não tinha mais o que fazer, sabe? Eu não tinha mais o que resolver. Tava tudo tão resolvido que eu me senti vazio, inútil. Olha que louco! Então isso mostra que os dois extremos são problemáticos. Uma vida sem conseguir resolver as suas próprias necessidades ou uma vida onde você já tem tudo, você não precisa de nada. Tudo isso é problemático. Você tem que procurar o centro, uma vida tranquila, como está marcado em vermelho, com desafios e momentos de descanso. Todo mundo vai ter desafio. Isso porque nós somos humanos. Nós não conseguimos atender às expectativas uns dos outros. Eu não vou conseguir ser perfeito para você. Você não vai conseguir ser perfeito para mim. Então, olha só. Assume que é mais fácil. É isso. Nós não podemos exigir dos outros aquilo que a gente também não consegue fornecer. Agora, existe pelo menos 6 necessidades básicas que todo ser humano tem. O Gary colocou aqui, ó, por exemplo, a sobrevivência, que é a necessidade de continuar existindo, a segurança, que é a necessidade de estabilidade econômica e emocional. Todo mundo tem essa necessidade. A terceira necessidade, o sexo, que é uma necessidade de intimidade entre duas pessoas. Isso é normal no ser humano, tá? Uma necessidade de significado, né? A necessidade de ter valor, de fazer a diferença, sabe? De ser útil para as pessoas. Nós temos essa necessidade também. A necessidade de autorrealização, que é a necessidade de atingir objetivos que tragam senso de realização. Então, por exemplo, quando esse vídeo alcançar um número X de visualizações, eu vou ficar feliz, sabe? Porque eu fui longe. Essa é a necessidade também. Necessidade de vencer, de lutar e vencer, aliás, né? A individualidade, que é a necessidade de perceber sua própria identidade, também é uma necessidade. Agora, sejamos sinceros, ninguém consegue estar em harmonia com estas 6 necessidades. É impossível. Uma hora você vai se sentir bem, né? A sua vida vai estar resolvida, mas você não tem intimidade com ninguém. Olha só, isso é normal. Então entenda que é mais comum você sentir falta do que ter tudo, tá bom? E por isso você não precisa ficar ansioso. O meu filho, eu dei um cubo mágico para ele, né? Eu cometi esse erro. Eu dei um cubo mágico para alguém que é ansioso. Mas eu não sabia que ia acontecer. E o meu filho ficou extremamente preocupado em não resolver o cubo mágico, a ponto de nem querer assistir o vídeo ensinando. Por quê? Ele tem medo de assistir o vídeo ensinando e não conseguir montar o cubo mágico. E de fato ele não conseguiu montar o cubo mágico. Aí eu fui perguntar a ele, ele falou assim, mas pai, todo mundo sabe montar o cubo mágico, menos eu. Aí eu tive que trazer ele para a realidade, meu filho. Quase ninguém sabe montar essa porcaria. Você não é o único. Papai não sabe, mamãe não sabe, sua irmã não sabe. É mais fácil as pessoas não terem tudo do que terem tudo. E por isso você pode ficar um pouco mais tranquilo, relaxa. Você não vai conseguir resolver todos os problemas. Você não vai conseguir ter tudo na vida. Então você não precisa ficar ansioso por isso, tá? Agora, se você tem tudo, talvez você fique ansioso por não ter sentido.
sabe? A vida perde o sentido. Poxa, eu sei que eu vou existir, eu tenho condições de existir. Eu tenho segurança econômica para viver 100 anos. As pessoas querem se envolver comigo. As pessoas sabem que eu faço diferença. Eu sou autorrealizado. Eu conheço a minha identidade, eu sei quem eu sou. De repente, eu sou inútil também. Não existe nenhum problema para eu resolver. A minha vida está totalmente resolvida. E agora? O que eu vou fazer? Isso também pode se tornar, isso pode terminar em ansiedade e inclusive em depressão, tá? Então é preciso viver no meio. Aceita que você vai ter problema. Aceita que os problemas que você resolveu ontem vão voltar no futuro de forma diferente, ou sei lá. E pensa que a pessoa do futuro é que vai ter que resolver isso. Então quando eu penso no problema, né, eu penso assim, é o Devaí que vai resolver. Eu não sei como ele vai resolver, ele vai se virar, ele vai resolver. Hoje eu estou bem, tá? Então pensa nisso também, para que você não entre na ansiedade, depois na depressão e até no suicídio, tá? Tome cuidado com isso. Ninguém vai ter tudo, tá? É preciso reconhecer as nossas próprias limitações e entender que é mais comum faltar alguma coisa do que ter tudo no mundo. Ainda mais com essa política que nós temos no Brasil, né? Ainda mais com a política que temos no Brasil. Então olha só, hein? As necessidades não satisfeitas podem te enterrar na ansiedade. Então tenta relaxar um pouquinho, tenta se satisfazer em Deus. Acho que isso é mais importante. O John Piper, que escreve muito sobre isso, quando você passa a colocar as coisas como alvo de felicidade, você pode se decepcionar muito mais fácil. Então, se você acha que o seu emprego e o dinheiro que você ganha é a melhor coisa que tem no mundo para você, talvez você caia completamente quando perder o emprego. Sabe, talvez você receba hoje 100 mil reais por mês e mês que vem você precisa depender de 1.000. Então olha só, você precisa se preparar desde agora, para você não sofrer. Como é que você vai se preparar? Primeira coisa, fique calmo, porque muita gente sobrevive com menos de 1.000 reais. Segundo, elabore um plano para não morrer quando você perder o que tem. Porque é certo, a vida é feita de altos e baixos. Se você está no alto, se prepara, uma hora as coisas vão cair. Isso vai acontecer com todo mundo, mas você tem que estar pronto para voltar, tá? Não adianta ficar ansioso por causa disso. É bom você esperar acontecer e resolver quando acontecer. Mas a necessidade não satisfeita pode fazer alguém cair na ansiedade. Infelizmente, né? Agora, finalmente, lute contra a ansiedade. Já falei como lutar até agora, né? Mas agora especificamente lute contra a ansiedade. Existem algumas regras aqui, algumas dicas para você sobreviver no meio desse turbilhão de emoções, furacão de emoções, né? Ver a ansiedade. Quem canta isso achando que é uma coisa boa não sabe como que é, né? É muito triste passar períodos de grande ansiedade. A gente precisa lutar e saber como lutar é essencial para vencer, né? Antes de passar para esse ponto, olha aqui o curso, você já fez? Depois que acabar o vídeo, vai lá e conheça o curso Leitura Imersiva, tá? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo quando foi que você percebeu que é ansioso, né? E o que isso fez em você. Talvez eu grave um vídeo resposta dessas questões, tá bom? Primeiro ponto, você precisa conhecer a si mesmo. Não existe ninguém no planeta que pode saber mais sobre você do que você, né? Eu não sei sobre você, eu sei sobre mim. Acontece que às vezes a gente para de prestar atenção em quem nós somos e a vida vai continuando, porque o tempo não para, os problemas não param, né? E é preciso entender quem você é. Por exemplo, pense nos momentos em que se sente mais ansioso. Quando é que você se sente mais ansioso? Alguma coisa nesses momentos te remete ao passado? É alguma coisa do passado? Há alguma lembrança que faz o seu coração bater mais forte? A sua mente acelera e talvez você até sente calor? Se for isso, você precisa resolver. Você precisa conversar com alguém sobre este evento e tentar sanar todas as questões em volta desse problema.
Agora, você precisa prestar mais atenção em quando acontece e como acontece. E só você pode fazer isso, porque a gente não tá aí, eu não tô no seu corpo para saber. Você precisa se conhecer, essa é a ideia. Quando você se sente mais ansioso, o que você está fazendo geralmente? Né? Pode haver alguma coisa em comum e você ainda não percebeu, tá bom? Você precisa entender como a sua ansiedade se manifesta. Algumas pessoas se sentem cansados, outros problemas podem acontecer, como eu mencionei lá no ponto 3, né? Nós precisamos entender como isso acontece e planejar como lidar da próxima vez. Olha, quando eu percebi que eu ia ao banheiro de 8 em 8 segundos, por exemplo, eu descobri que eu tinha ansiedade. Mas naquela época ninguém sabia o que era ansiedade, não se falava sobre isso, né? Eu nem sabia que isso era um sintoma da ansiedade. Quando eu descobri isso, eu fiquei desesperado. A minha ansiedade explodiu, né? E aí, o que fazer? Eu comecei a questionar a minha própria mente, sabe? Eu preciso mesmo ir? Ou tem alguma coisa que está me deixando ansioso? O que pode estar me deixando ansioso? Quando eu percebi o sintoma, eu consegui tratar pensando no que estava acontecendo na minha mente. E aí eu descobri, estava ansioso, às vezes por um jogo de videogame, ou às vezes pelo serviço. Eu tinha muitos problemas para resolver na fase da minha ansiedade, sabe? A minha família brigava muito, no meu emprego eu sofria muita pressão psicológica, tudo isso junto. E aí quando você vai dormir, o que acontece? A cabeça tá a mil, você tá ficando doido de tanta coisa. Você está ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Às vezes eu sabia que eu ia trabalhar e eu ia ter que resolver um problema que eu não sabia como resolver, né? E isso fez com que eu pensasse em como não errar de novo. Mas antes isso me castigou muito. Então é importante conhecer melhor, saber quando isso acontece para que você consiga lutar contra ela, tá? Aí não tem resposta automática, é você e você mesmo. Você pode fazer uma lista, você pode escrever, você pode conversar com alguém e descobrir como que a sua ansiedade te ataca, quando é que ela te prende mesmo. Pense melhor nas possibilidades, a segunda dica para você lutar contra a ansiedade. Vamos pensar aqui. Você pensou em se casar, né? E já imaginou que você vai ser traído, né? Olha só, você só pensou em casar. Você pensou em ter filhos e já imaginou que a sua liberdade vai ser roubada, né? E por isso você não quer fazer essas coisas. Você já tomou uma decisão por causa de alguma coisa que você pensou. Isso é uma realidade? Isso acontece com todo mundo? Antes de eu me casar, uma pessoa que era divorciada me orientava a não me casar. Olha, não se case, porque você vai sofrer, o casamento é ruim, né? Pensa, será que todo casamento é ruim ou só o casamento daquela pessoa é ruim? Então, por causa dela, eu vou mesmo deixar com que a minha ansiedade me proíba de casar? Não, óbvio que não. Então, às vezes, essas coisas que passam na sua mente não batem com a realidade. Você precisa ser sincero e admitir que o seu pensamento é fora do comum. E aí, não aceitar o seu pensamento. Então, quando eu gravo um vídeo desse, por exemplo, eu imagino que ninguém vai assistir. Eu já cheguei a imaginar, mas quem vai assistir isso? Bom, mas isso fez com que eu fosse pesquisar melhor. Pesquisei melhor, né? Conversei com muitas pessoas, li, escrevi o texto todo. Eu me envolvi completamente nisso aqui por 2 semanas. Poxa, alguém pode não assistir ou pode não gostar. Cara, se alguém não gostar, é uma particularidade dele. Outras pessoas podem gostar, né? Então eu vou fazer pelas pessoas que gostam, tá bom? Porque as possibilidades não podem dominar as suas decisões, entende? É claro que há decisões que você vai tomar e que com certeza vai dar ruim, né? Como por exemplo, os jovens hoje em dia estão usando muito o cigarro eletrônico, né? Cara, eu não preciso nem falar que isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, né? Agora, não vou viajar porque eu posso me perder, não vou viajar porque as pessoas podem não gostar de mim. São ideias, são possibilidades, talvez nunca aconteça, então viaje, sabe? Faça alguma coisa, saia do padrão, né? E vai fazer isso.
Quando eu quis, por exemplo, perder a minha timidez na frente das pessoas, né? Que eu era muito tímido, ainda sou tímido, mas eu era muito tímido. A minha decisão foi a seguinte: eu vou virar professor de escola dominical. Eu já estudava teologia, mas eu não sabia falar. E o que eu fiz? Eu pedi ao pastor para me colocar na escola dominical. Tudo podia dar errado. E deu errado. Mas o que acontece? Tinha que dar errado para eu ver como melhorar e fazer dar certo. Então eu fui para frente. Eu tremi, eu gaguejei, eu fiquei bebendo água, né? Eu repeti a mesma coisa, mas no outro domingo eu já sabia o que eu não podia fazer. E aí eu melhorei. Então olha só, se a minha ansiedade fosse considerada apenas ela, né, eu nunca estaria gravando este vídeo. Entende a importância de você pensar nas possibilidades? Você precisa pensar se isso é real ou não. Porque se não for real, você pode fazer o que você está querendo fazer, desde que seja moralmente correto, obviamente. Então, pense nas possibilidades, vai te ajudar a vencer ou a lutar melhor contra a ansiedade. Outro fator aqui importante, conheça Deus melhor. Quem é Deus? Criaram um Deus diferente da Bíblia, sabe? E colocaram ele dentro da igreja. Este Deus é o Deus que vai deixar o diabo roubar os seus bens, né? Se você não der o dízimo, Satanás vai roubar os seus bens. Deus vai deixar isso acontecer. A Bíblia não fala sobre isso, mas esse Deus foi inventado e colocado na igreja. É o Deus que vai permitir coisas ruins o tempo todo com você. É o Deus que não vai estar lá, sabe? É o Deus que não está presente. Só que esse não é o Deus da Bíblia. Você precisa conhecer o ser de Deus. Você precisa conhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Sabe, Deus é bom. Deus ele te protege. A graça comum permite com que os ímpios cresçam. Imagina o que ele vai fazer com os fiéis. Entende? Então Deus é bom. É preciso lembrar de Deus. É Deus que está no controle, não é você que está no controle, sabe? A soberania de Deus é uma doutrina que deixou a igreja. E justamente isso criou pessoas desesperadas. Não sabe o que vai acontecer, não sabe o futuro, não sabe de nada. Por quê? Porque não conhece Deus de verdade. Agora, olha esse outro lado aqui do problema. Ó. É certo que um dia alguma coisa vai dar errado. Tá? É certo que vai dar errado. Por quê? Porque isso acontece com todo mundo. E aí, onde vai estar Deus quando isso acontecer? Cara, todo mundo vai ter problemas. Tá? Não crie um mundo fantasioso na sua mente. Deus vai permitir que alguma coisa de errado aconteça com você cedo ou tarde. Você não é melhor do que ninguém, tá? Você não é superior a ninguém, você não é mais bonito e por isso Deus não vai deixar. Não, todo mundo passa por problemas. Você tem que ter certeza do que eu escrevi aqui. Quando esse dia chegar, eu vou estar pensando em Deus e nos motivos de ter permitido isso. Talvez ele tenha decidido mudar totalmente a minha história, por exemplo. Talvez ele vá me ensinar alguma coisa valiosa, mas com certeza Deus está controlando cada resultado à nossa volta. Isto é motivo de muita tranquilidade. Então, mesmo que as coisas fujam do seu controle, não se esqueça que elas não fugiram do controle de Deus. E ele vai estar tentando falar com... Tentando não, ele vai falar com você no meio do problema, tá? Aí eu trouxe o texto de Salmo 46, que eu achei muito bonito, né? Que fala sobre isso. Para o salmista, Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Entende? Olha, se você considerar as coisas à sua volta como refúgio e força, você vai se decepcionar. Eu vejo muito hino pentecostal falando da nossa história, né? Da vitória da nossa história. Essas coisas não podem ser o nosso refúgio. O seu sucesso não pode ser o seu refúgio e nem a sua força. É Deus que precisa ser. É Deus que é o socorro bem presente na tribulação. Não é o seu dinheiro, não é a sua beleza, não é a sua influência, nada disso. É Deus o socorro bem presente na tribulação. Então, se você estiver passando por uma tribulação, lembre-se disso. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa força e Ele vai ajudar
todos que clamam a ele, né? Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Agora, Devaí, eu pensei a mesma coisa, e alguém da minha família morreu, e eu fiquei extremamente ansioso. Cara, não se esqueça de que nesta terra todos vão morrer, sem exceção alguma. Você um dia vai morrer, o seu pai vai morrer, a sua mãe vai morrer, o seu filho que é novo talvez morra. Então, tenha essa ideia em mente, porque isso é comum para o ser humano. Por causa do pecado, o ser humano morre, infelizmente. Agora, onde está Deus na sua dor? Você precisa encontrar. Será que você confiou demais nesta vida e esqueceu de Deus? Será que a vida se tornou um ídolo para você? Porque Deus controla todas as coisas, inclusive a vida e a morte. Então, é preciso descansar em Deus, independente da situação. Você só vai entender isso quando conhecer melhor a Deus, tá? E a maneira como ele interage com a sua criação, que nem sempre é do jeito que a gente quer, mas é do jeito certo, é do jeito que ele quer se manifestar. Duas dicas adicionais aqui. Escreva sobre os seus momentos de crise. Olha só que interessante. Eu tenho cadernos aqui de 2005. 2005, nós estamos em 2022, tá? Nesses cadernos estão escritas as minhas crises e a minha oração. Sabe, na parte de trás do caderno eu sempre escrevi uma oração. E hoje eu posso ler esse caderno e entender qual era a minha crise e ler a oração que foi ouvida por Deus. Ouvida ou lida por Deus, né? Porque eu escrevi. Então, e isso faz com que você reduza um pouco da carga, sabe? Você fica menos estressado quando você se manifesta de alguma forma. Às vezes eu saio do meu serviço, eu saio assim, doido para falar, né? Eu saio doido para falar. Eu tenho ansiedade, balancei aqui. E a gente quer falar, nós queremos conversar, mas nem sempre as pessoas nos ouvem. Nem sempre as pessoas entendem a gente, sabe? Quem sofre com ansiedade passa pela mesma coisa. Às vezes você é pré-julgado, né? As pessoas não aceitam, te tratam às vezes zombando de você. E aí é importante que você tenha um local para você desabafar. Faça isso no caderno, tá? Faça isso no caderno. Você vai perceber também que a sua preocupação nunca aconteceu, ou seja, você estava preocupando à toa, né? A sua ansiedade te atrapalhava em vão. Então vale a pena você ter um caderno e escrever sobre esses momentos, tá? Pode, para quem não tem ansiedade, isso é besteira, né? Mas para quem tem, é importante. Para encerrar, o último tópico que já abre espaço para o próximo tema. Não fique sozinho por muito tempo. Alguns problemas podem desencadear o que chamamos de solidão. Solidão é um sentimento que ainda está sendo estudado. É um problema que está sendo estudado. Mas já pode ser considerado um problema sério entre as pessoas que sofrem decepções ou pessoas que enfrentam crises de ansiedade. A solidão te prende dentro de si mesmo. Ele te impede de ter contato social com as pessoas que te amam, às vezes. Todo ser humano é social. O ser humano precisa estar em sociedade. E isso acontece com as suas amizades, com a sua família, com a sua igreja, com a sua família. Família já falei, né? Com a sua esposa, enfim, no seu trabalho. Evite ficar sozinho o tempo todo. Sabe? Tem alguém para conversar. Tem alguém para desabafar e você fala mesmo, deixa a pessoa ouvindo. E aí ela vai falar às vezes alguma coisa, mas o importante é você desabafar. Mas não fique sozinho por muito tempo. Isso só piora a nossa crise de ansiedade, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado você a entender um pouco da ansiedade e como lutar com ela, contra ela, né? Óbvio. O PDF desse estudo está aqui na descrição. Você pode abrir a descrição do vídeo e baixar o arquivo para você. Imprima, comente, estude com seus amigos, dê para alguém que sofre de ansiedade. Olha só, você pode dar para essa pessoa, imprime e dá para ele, né? E compartilhe o vídeo também, porque às vezes lendo é mais difícil do que ouvindo alguém falar, né? E eu vou ficando por aqui depois de mais de 1 hora de gravação.
O vídeo cortado vai ser menor, mas ficou grande mesmo e não tem jeito. Tem coisa que tem que ser falado. E se eu evitar, se eu reduzir mais ainda, aí não vou ajudar ninguém. Eu fico com Deus. Até o próximo vídeo e até mais.